Paz do Senhor a todos. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Uma reflexão bem rápida para a nossa meditação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O versículo está apontando para uma exclusividade da salvação. Perceba bem que aqui o apóstolo Pedro e João está perante o Sinédrio. E diante de todos aqueles homens entendido em questão à lei, ele faz esta afirmação. E a afirmação de Pedro é: e não há salvação em nenhum outro. Interessante que a palavra salvação, ela traz a ideia de um livramento de morte. Está muito explícito na Bíblia que por um homem entrou o pecado, pelo pecado a morte. Por quê? Porque todos os homens pecaram. Se todos os homens pecaram, significa que então todos os homens estão cambaleando, indo para o matadouro. Não há esperança para o ser humano. Por que não há esperança? Em Romanos capítulo 3, o versículo 11 diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E a Bíblia ainda afirma: todos, sem exceção, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos os homens pecaram e o ser humano precisa alcançar a salvação, João e Pedro então afirmam que não existe salvação em nenhum outro, porque aqui embaixo dessa terra, aqui embaixo do céu, não existe nenhum outro nome que foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vocês recordam quando o anjo anunciou o nascimento de Cristo para Maria? O anjo disse: ele se chamará Jesus e salvará o seu povo do seu pecado, dos seus pecados. Isso é importante destacar sobre a exclusividade da salvação, porque é interessante que próprio Cristo afirmou em João 10, dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. A exclusividade da salvação é justamente porque havia uma dívida que precisava ser paga. E Jesus, em caráter de substituição, nos substituiu na cruz, para poder cancelar os nossos pecados, pagar as nossas dívidas e escrever o nosso nome no livro da vida. Segue o versículo dizendo: pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus aqui, então, é a âncora da nossa salvação. Jesus aqui é o único caminho que pode nos conduzir a Deus como Pai. O ser humano não consegue salvar a si mesmo nem proporcionar salvação a outros, porque todos os homens estão em um mesmo patamar, estão em um mesmo nível de depravação e estão todos debaixo de uma condenação e de um juízo. A salvação está exclusivamente em Cristo. Só Jesus Cristo pode trazer para o coração do homem
a paz que excede todo o entendimento. Ao livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso 22, 21 e 22, 21, se não me foge. Ele deixa muito claro, dizendo que aquele que não conhecia pecado ele se fez pecado por nós, para que nele, que é Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E a Bíblia traz para nós também mais informações, principalmente aqui é o livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, o homem. Por que Paulo teve essa preocupação em afirmar que há um só Deus e mediador? É importante dizer que havia uma aliança araônica que tinha o sacerdote que intercedia pelo povo. O escritor de Hebreus deixou muito claro que todos aqueles que faziam parte da descendência de Arão foram impedidos de ministrar por causa da morte. Em Hebreus capítulo 7, se você ler com atenção, você vai ver que o ministério de Cristo é superior ao de Arão, porque Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todos foram impedidos de ministrar por causa da morte, mas Cristo não. Cristo, depois do terceiro dia, ressuscitou. E é interessante que o escritor de Hebreus, quando escreve Hebreus, é como se estivesse escrevendo o 5º evangelho. Porque os 4 evangelhos falam o que Cristo fez aqui na terra por nós. E Hebreus está falando o que Cristo está fazendo no céu por nós. Jesus, sim, ele exerceu todos os ministérios. O ministério de profeta, o ministério de rei, o ministério também de sacerdote. E é interessante percebermos que o ministério de sacerdócio Jesus está exercendo hoje, intercedendo por nós. Essa mediação que ele disse, que João escreveu dizendo, não pequei, se pecar temos um advogado, isso está falando de uma mediação. Cristo está, conforme diz Hebreus 4, versículo 19, portanto, acheguemos com confiança junto ao trono da graça. Hebreus 10, 19. Ao livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 19, diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer da nossa fraqueza. E nós devemos nos aproximar dele crendo. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isso aqui está mostrando o trabalho sacerdotal que Jesus está realizando em favor da igreja. A oração em João 17 diz que ali ele fez a oração sacerdotal e diz, não rogo só por esses, mas por todos aqueles que hão de receber ainda essa palavra. Então a oração de Jesus cobriu aqueles do seu tempo e está nos cobrindo até hoje. Em Romanos capítulo 8, versículo 32 e 33 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus se é Cristo que os justifica? Não é? O qual morreu, ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Isso traz para a nossa alma um alívio. Então, na terra não existe um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Em Romanos 10, 10 diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Duas coisas é importante saber. Em vida, você tem a oportunidade de confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Se assim não fizer,
Filipenses capítulo 2 diz que chegará o dia que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus em Cristo te abençoe. Busque a Deus enquanto se pode achar. Arrependa-te, porque há esperança para a árvore cortada. A graça e a misericórdia de Deus, ela é superabundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.